Esse é um vídeo tutorial das funcionalidades do app elétrico. E nesse vídeo nós vamos ver o módulo de quadros. Então, eu vou clicar aqui em quadros. Observe que ele já trouxe aqui para mim, uma entrada e um quadro cadastrados. Isso aqui sempre vai acontecer quando você iniciar o app, tá? Ele sempre vai trazer essas opções aqui por padrão, tá bom? Clicando aqui, você pode estar selecionando aqui na tabela, ele fica aqui em azul, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir para iniciar novamente. Eu vou clicar aqui em edição, remover. Ele fala o seguinte, exclua os quadros antes de excluir a entrada. Por que isso? Porque a exclusão aqui é de baixo para cima, tá? Então você tem que começar excluindo os quadros, no caso o primeiro mais de baixo e depois ir subindo. Então vou clicar aqui em QDF e vou clicar aqui em remover. Ele me deu aqui uma informação, cancelado, esse quadro possui circuitos lançados. Sempre que um quadro tiver circuitos lançados, né, e no caso os circuitos eles são lançados dentro do quadro, tá? Sempre que o quadro tiver circuitos lançados, ele não vai permitir a exclusão do quadro, tá? Se eu clicar aqui em circuitos, você vai observar aqui, clicando aqui em circuitos cadastrados, você vê aqui que eu tenho 6 circuitos cadastrados, tá? Então, esse quadro aqui, que é o QDF, que é o que nós iríamos excluir lá, ele tem 6 circuitos cadastrados. Que no caso era referente a, vou clicar aqui em salvar, esse projeto aqui do cliente Maria das Graças Silva, tá? Então é por isso que ele não está permitindo que eu venha aqui e exclua, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em... Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui em projetos, já vimos isso aqui no vídeo anterior, vou clicar aqui em reiniciar, vou clicar em reiniciar aplicativo e vou clicar em confirmar. Ele acabou de reiniciar o aplicativo, tá? Conforme nós vimos no exemplo anterior, já foi explicado. Vou clicar aqui em fechar, tá bom? E agora sim eu vou clicar aqui em quadros. Não tem mais esse projeto, tá? Porque o software foi reiniciado. Vou clicar aqui em QDF. Estou dando toda essa volta aqui para que você possa ver, tá, o máximo de informações possíveis, beleza? Agora sim, eu clico aqui no QDF, clico em edição e remover. Ele excluiu. Entrada, excluiu, tá? Toda essa volta que eu estou dando aqui é para que você possa ver o máximo de exemplos possíveis, o máximo de informações possíveis, tá? Então, o que acontece? Ele manteve aqui no campo quadros algumas informações, mas ele não tem mais quadro nenhum. Você vê aqui a tabela dele zerado. E nós vamos começar agora. Uma coisa importante para ser dita é o seguinte: as informações, elas devem ser, os blocos no caso, né? Esses campos, melhor dizendo, eles devem ser preenchidos de cima para baixo, tá? Porque nesse caso aqui, principalmente, um campo vai influenciar no outro. Então você começa aqui selecionando o sistema, ele vai influenciar aqui na entrada, tá? De acordo com o que você escolheu o sistema, ele vai influenciar aqui na entrada e a entrada vai influenciar no quadro, beleza? Então é uma cascata, tá? De cima para baixo. Então tem que começar aqui de cima sempre, sempre de cima. O que acontece? Eu tenho aqui o botão fechar, ele fecha, tranquilo. Aqui eu tenho o botão salvar e aqui eu tenho o botão navegador. O botão navegador nós já explicamos o funcionamento dele, tá? Ele vai guardar as informações do app na memória do navegador, beleza? Para caso ocorra algum refresh, algum queda de luz, então ele retorna com os dados. Então o que acontece? Eu tenho aqui as opções trifásico, monofásico a 2 fios e monofásico a 3 fios, tá? Essas são as opções. O sistema, nesse caso, pode ser um transformador ou um gerador, mas nesse caso nosso aqui, na maioria das vezes vai ser um transformador, beleza? Então eu já deixei até aqui transformador, sistema, e você pode escolher aqui trifásico, ou você pode escolher um transformador monofásico a 3 fios ou monofásico a 2 fios, tá? Que no caso o bifásico você não está vendo aqui, porque o bifásico se encontra aqui nessa opção aqui de monofásico a 2 e 3 fios, tá? Então eu vou deixar aqui trifásico.
Aqui em alimentação eu posso definir o seguinte, ó. Eu tenho um transformador trifásico, tá? Então, como opção, eu tenho ele pode sair dele 3 fases mais o neutro, ou pode ser só 3 fases, ou pode ser 2 fases mais neutro, ou pode ser só 2 fases, ou pode ser uma fase e um neutro. Ou seja, o transformador ele tem todas essas opções aqui. Porém, o que de fato está chegando na minha entrada? Bom, pode estar chegando as 3 fases e neutro, ou pode estar chegando só uma fase e um neutro, tá? Mas o transformador continua sendo trifásico, beleza? Nesse caso aqui na entrada, o que eu estou selecionando aqui é quantos cabos de fato estão chegando na minha entrada. Nesse caso aqui, eu vou dizer que está chegando 2 fases mais o neutro. Então ele é nesse caso aqui a minha entrada aqui vai ser bifásica, beleza? Aqui ele vai deixar aqui para mim as opções, lembrando que essas opções aqui, todas as opções daqui para baixo, tá? Que vai aparecer aqui é referente ao meu sistema, à minha alimentação, beleza? Então uma coisa que vai puxando a outra, tudo em cascata. Eu vou dizer aqui que é 220. Observe que ele já deixou aqui, ó, fase neutro, só com a opção 127, porque é a única possível nessas condições. E aqui eu tenho a opção de escolher os esquemas, tá? TNS, TNC ou TT. E aqui eu também tenho a opção de pavimento, beleza? Nesse caso aqui ele só me deu uma opção de pavimento, tá? Por que isso? Porque se eu fechar aqui e vir aqui em projeto, aqui eu só tenho uma opção de pavimento. Observe aqui beleza? Se aqui tivesse 2 ou 3, é isso que apareceria lá, 2 ou 3. Tudo bem? Nesse caso aqui eu só tenho um. Eu estou aqui no tipo avulso, tá? Mas aqui o que importa é que eu só tenho só tenho um pavimento como opção. Por isso que aqui no quadro só está aparecendo um pavimento como opção, beleza? Então, eu estou dizendo que essa entrada vai ficar no primeiro pavimento, tá? E vou clicar aqui em salvar. O que ele fez aqui agora? Como eu já coloquei a entrada, eu não mexo mais nela, beleza? A entrada já está definida, você observa que ficou aqui tudo em amarelo. E agora ele deixou aqui na cor branca, né, todas as opções aqui do quadro. Então agora eu vou manipular o quadro. Você também observa que ele coloca aqui, ó, as informações aqui embaixo, na tabela, tá? Então eu tenho aqui o nome do quadro, entrada, a alimentação é 2 fases mais neutro, quadro montante, eu deixo aqui concessionária como padrão e tem aqui as demais opções. Tensão de linha, tensão de fase, o pavimento e o número dele. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, tá? Selecionar aqui a minha entrada no quadro montante, tá? Ou seja, eu vou agora inserir um quadro, beleza? Então, o que está a montante do meu quadro? Ou seja, o que está acima do meu quadro? É a minha entrada. Por isso eu deixo aqui quadro montante na entrada. Qual é a alimentação dela? Isso já foi definido aqui, ó. A alimentação dela, tanto é que ele só dá essa opção, ó, 2 fases mais neutro. Qual é o tipo? É um quadro normal. E aqui eu tenho que colocar o nome. Observe que ele habilitou o nome aqui para mim. E aqui agora eu venho e boto o nome. Vou chamar de QDC. Beleza? Então, eu selecionei aqui, defini aqui o nome. Qual é a alimentação do quadro? Bom, se está chegando 2 fases mais um neutro no quadro, as minhas opções passam a ser... ou melhor, está chegando 2 fases mais um neutro na minha entrada, eu tenho como opção levar essas 2 fases mais um neutro para o meu quadro, ou eu posso levar só 2 fases, ou eu posso levar uma fase e um neutro, beleza? É claro que eu vou levar 2 fases e um neutro, mas essas são as opções. Automaticamente ele já trouxe aqui a tensão de linha, tensão de fase, a única possível, tá? E como eu só tenho um pavimento, ele deixou aqui um pavimento como padrão, porque eu tenho um pavimento só definido lá no meu projeto, no módulo de projeto, beleza? Então, eu clico aqui em edição, adicionar, e ele adiciona aqui para mim o quadro. Uma outra coisa é em relação à edição do nome do quadro, beleza?
Se você observar aqui em edição, você só tem a opção aqui de adicionar e remover. Nem tem a opção de alterar ou editar. Então, se você quiser mudar o nome do quadro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar por aqui, ó, por esse botão nome. Eu vou clicar aqui nele. Eu vou selecionar aqui o nome do quadro, que no caso foi QDC. Eu vou nesse bloco que foi aberto aqui, ó, você observa ali, ó, acima na tabela, editar o nome do quadro. Nesse bloco aqui que foi mostrado para mim, eu vou colocar aqui o novo nome. Agora eu vou botar QDF e vou clicar aqui no botão confirmar a edição. Ele automaticamente vai trocar esse nome aqui QDC para QDF. Vou clicar aqui em confirmar. Ele editou aqui para mim. Então é assim que você vai mudar o nome do quadro, ok? Quanto à entrada, se eu tentar mudar aqui o nome da entrada, vou tentar botar aqui geral para ela. E vou clicar aqui no caso em confirmar. Ele vai dizer isso aqui, ó. O nome entrada não pode ser editado. Nesse caso aqui ele não vai permitir que você mude o nome entrada, tá? Apenas vai permitir que você mude o nome do quadro, beleza? Bom, aqui você também tem o botão navegador, né, que já foi dito a funcionalidade dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ser dita em relação ao quadro. Nesse caso não tem mais nada não, tá? Eu vou só aqui fazer o seguinte, eu vou fazer essa exclusão aqui, ó, para a gente poder dar uma olhada numa outra opção aqui. Vou clicar aqui em QDF, vou clicar edição, remover. Aqui também, edição, remover. Vou clicar aqui em transformador e vou botar aqui uma opção de monofase com 3 fios, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Ele deixa aqui para mim, ó, 2 fases mais neutro, 2 fases ou uma fase mais neutro. Se eu colocar aqui monofase com 2 fios, ele já coloca aqui, ó, que só permite que eu coloque aqui uma fase mais neutro, tá? Então, como eu falei, você tem que fazer as seleções de cima para baixo, tá? Que um campo vai influenciando no outro, tá? Se eu selecionar aqui, ó, não tem tensão de fase, fase neutro, tá vendo? Tensão fase não tem, por isso ele deixou aqui NA, porque aqui é um monofásico a 2 fios. Aqui no caso ele dá essas opções aqui, ó, 220, 127, tá? E aí se eu clicar aqui em salvar, observe aqui, ó, que já começa a ficar bastante limitado, ó. Ele trouxe aqui novamente. Aqui tensão de linha ele não deixa, não tem tensão de fase, tá? Então é por isso que fica dessa forma aqui, conforme a edição que você faz aqui. Bom, então acho que essas são todas as informações que eu gostaria de passar, tá? Gostou desse vídeo aí? Deixa um like, um compartilhar aí, beleza? Esse vídeo aqui vai ficar lá na playlist para consulta quando houver alguma dúvida, beleza, pessoal? Então, por esse vídeo é só e até a próxima.